Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Vasco, porque o clube carioca, agora comandado na SAF do 77 Partners, abriu negociações com o Atlético Mineiro para contratar o meio-campista Jair. E olha, essa foi uma das melhores decisões dessa diretoria de futebol até agora, dessa janela de transferências, porque assim, o Pedro Raul, acho que é difícil ser melhor do que o Pedro Raul, porque ele é uma solução excelente para a posição de centroavante. O custo foi muito baixo, né? Ele é uma alternativa muito melhor do que o Raniel. É um cara que vem ali para elevar demais a produção do ataque do Vasco. As outras contratações são interessantes, né? Você tem ali o Pumita Rodrigues, né? As outras são mais assim, você não sabe o que esperar, né? O Lucas Piton, o Bambu, né? Se você explorar o máximo potencial deles, ok, né? Mas tem o Luco Orellano, que eu acho bem interessante. O Vasco está fazendo uma reformulação legal. A gente deve ver um elenco completamente diferente do que a gente viu em anos anteriores. E se contratarem o Jair, é uma negociação muito boa, porque ele é um meio-campista que é muito completo, né? Ele é um jogador instável. Nessa última temporada ele foi mal, porque a fase dele realmente não estava muito boa, assim como a do elenco inteiro. Mas 2021 dele foi espetacular. Muitos gols, muitas assistências, né? O passe dele é uma qualidade espetacular. Ele faz ligações diretas muito impressionantes, tem boa visão de jogo e assim, um passe preciso, tanto por cima como por baixo, né? Ele tem um passe longo muito bom, a bola enfiada dele é excelente, então é um jogador que tende a dar algumas oportunidades interessantes ao Pedro Raul se for bem encaixado. Ele tem seu trabalho também em cobertura defensiva, é um meio-campo que se posiciona bem, se movimenta bem, é um meio-campista bem interessante, que se jogar bem pode ser um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Então, assim, eu acho uma opção espetacular do Vasco, e ele não tende a ser um jogador tão caro assim, porque ele meio que vai ser subutilizado no Atlético depois dessa janela de transferências. O Atlético já tinha um meio-campo inchado, né? Porque além de já ter o Otávio, o Caleb, o Ala, o próprio Jair, eles foram lá e contrataram o Patrick. Em teoria ele vai ser mais um atacante do que um meia, mas no papel é um meio-campo pela esquerda, né? Você tem agora o Edenilson, contratou o Igor Gomes, o Paulinho também é um meio-campo, não tão recuado, né? Mas o Zarate também pode jogar recuado. Então, assim, é tanto jogador para posição que eventualmente um vai ter que sair, o outro vai ter que ser improvisado em outro lugar. E a tendência é vender o Jair, primeiro porque o Alan é mais jovem, tem potencial para ser vendido mais caro para outro time de outro país, né? Ele tem mais mercado lá fora, né? E assim, o Otávio eu não sei, eu acho que ele é um jogador interessante para ocupar a posição de volante, mas ele pode fazer outros tipos de funções. Então, eu acredito que o Jair era mesmo a primeira escolha a sair, porque o Atlético conseguiria uma grana interessante vendendo ele, né? E assim, já tem as opções, não vai sentir tanta falta dele neste momento. Para o contexto do Atlético, é interessante vender o Jair nesse momento, e o Vasco, ele tem que saber se aproveitar desse momento, né? Que alguns times vão vender algumas peças que não estão sendo mais utilizadas, porque assim, alguns jogadores que estão sendo descartados pelas principais equipes podem ser úteis para o Vasco, né? É o que o Vasco fez com o Piton, com o Bambu no Corinthians, né? Podem não ser as melhores opções, mas certamente, se foram bem trabalhadas, podem render bem, né? Mas são apostas. Agora o Jair, ele tende a ser mais uma certeza, até pelo que ele já apresentou, pela qualidade dele, né? É uma peça que eles sabem aproveitar o momento de capitalizar nesse momento do Atlético, renovando o elenco, né? Fazendo uma reestruturação e mudando alguns jogadores. Então, assim, o Vasco foi bem esperto nessa negociação. Agora é ver se consegue alcançar o preço de 4 milhões de dólares que o Atlético pede pelo Jair, que dá um pouco mais de 20 milhões de reais. É um preço caro, mas assim, eu acho que antes gastar no jogador como o Jair do que em outra aposta, entende? Eu acho que o Vasco tem que apostar também em jogadores que tendem a entregar com mais garantia, desempenho, mais assim, gols e assistências, e uma qualidade, uma presença maior para esse sistema de meio campo, que foi um problema complicado para o Vasco nessa última temporada. Eles vão lembrar, o Vasco não tem mais o Andrei, vai ter que se virar sem ele, então assim, curioso para ver outras contratações que o Vasco vai fazer, porque não pode parar apenas o Jair nos jogadores que já contrataram. O Vasco tem que contratar mais jogadores. Até agora acho que a janela do Vasco é ok, é um nota 7, não é nota 10, mas também não acho que está sendo, muita gente está achando um desastre, nota 5, 4, né, ou até menos. Eu acho que é 7, né? Acho que consegue um Pedro Raul, que para mim é um reforço espetacular, consegue outras apostas ali, né? Eu acho que esse é um time que a gente não tem muita certeza de onde vai parar. Se for bem treinado, acho que o Vasco pode entrar assim no top 10, e aí a depender de como o trabalho do Barbieri se desenvolve, a gente não sabe onde chega, mas se for mal trabalhado, ainda é um time que não se garante tanto assim, né? Eu acho que ainda precisa de mais algumas peças para
ter pelo menos aquele piso mínimo que vai vir do talento, da qualidade dos jogadores, né? Porque quando você tem um elenco mais talentoso, né, você tem mais facilidade para introduzir a tática e ao mesmo tempo você tem um piso mínimo de produção, porque esses jogadores, pelo seu talento, naturalmente vão produzir uma coisa dentro de campo. Então, a ver o que vai acontecer. Se o Vasco fechar esse negócio com o Jair, será um negócio espetacular. Acho que tende a ser tudo ali uma negociação muito boa para o meio-campo do Clube Cruz Maltina. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.